Irmãos queridos em Deus Pai, hoje então a liturgia da palavra nos convida a fazer menção sobre uma festa onde muitas pessoas são convidadas. Primeiro momento, aqueles que foram escolhidos, aqueles que eram os convidados principais, não aceitaram ir da festa. Essa festa, temos que lembrar, que não é dada por qualquer pessoa, mas é dada pelo rei. E aqui a gente pode pensar em imagem de rei como? A parábola que Jesus está nos contando é a imagem de Deus como rei. Os empregados como a imagem dos profetas, né? Até mesmo o profeta João Batista que foi morto, né? Então, aqui tudo Jesus vai ilustrando. Eu vim para salvar a todos. E o povo que espera o Salvador não aceita quando o Salvador chega. É isso que Jesus então está falando em primeiro momento para eles. E aí então pensemos, o rei manda convidar as pessoas para a festa, mas nem sempre as pessoas estão aptas a participarem dessa festa. Quantas vezes pessoas no nosso tempo, e talvez você pense na sua família, quantas vezes você chamou, vem para a missa, não vou, estou ocupado, não vou, não quero saber. Tantas pessoas que estão aí despreparadas, ou que estão vivendo o que o mundo oferece, e estão excluindo o convite do rei, excluindo o convite de Deus. Quantas pessoas que não querem ouvir o convite de Deus. Mas hoje a palavra de Deus não está falando exatamente sobre elas. Está falando das pessoas que aceitaram o convite. E aí então Jesus continua a parábola, falando que muitos foram convidados, foram nas encruzilhadas dos caminhos e todos foram convidados. Quem são esses todos? Nós somos esses todos. Todas as pessoas então que não faz parte do povo judeu. Nós não esperávamos o Salvador quando o Brasil foi descoberto, pelo menos, e aí veio então a cultura cristã, e aqui então foi evangelizado o Brasil, terra de Santa Cruz, e aí então sendo terra de Santa Cruz, nós cremos no Deus real e verdadeiro, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então agora nós somos cristãos, mas agora sim esperamos o Salvador. Antes não, quando todos eram índios, não esperavam o Salvador. Então, quem são o povo que depois os empregados foram convidados em qualquer lugar, em qualquer caminho? Somos todos nós que fomos evangelizados e aceitamos o Cristo como nosso Deus. E aí então a palavra de Deus é diretamente para nós. E aí então o rei vai até os convidados. O salão real está cheio de convidados. E aí o rei percebe que no meio deles tem uma pessoa que não está trajando, né, a roupa de festa. O traje para a festa ele não estava usando. E aí o rei vai falar: como que você entrou aqui? Como que você entrou? Jogai-o fora, na escuridão. Lá haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus então está querendo dizer com o restante dessa parábola? Que no meio de nós, gente, não todos nós seremos salvos, nem todos nós seremos escolhidos. Nós fomos chamados, estamos na igreja, mas ainda preferimos viver os pecados da vida, ao invés de uma conversão real e verdadeira. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantos de nós precisamos mudar de vida, que estar na Santa Missa? Onde é a festa? Qual festa que Deus dá para nós? Que casamento é este? Deus está dando a festa da Santa Missa. Aqui existe um banquete, a Santa Eucaristia, o maior e melhor alimento que existe. Não existe melhor alimento que a Eucaristia, que o corpo e sangue de Jesus. Quem é o casamento? De Jesus com a igreja, com sua igreja. Jesus casa com sua igreja, e por isso a Santa Missa se torna o salão real, aonde o rei está participando e percebe que no meio de nós tem pessoas que não estão trajando a roupa de festa. E qual seria essa roupa de festa, padre? A roupa de festa seria a pureza. Seriam as pessoas que não carregam maldade no coração. São as pessoas que não trazem no coração mágoas e ressentimentos. São pessoas que não estão vivendo o pecado. Pessoas que traíram outras, que magoaram outras, xingaram outras, brigaram com outras. Essas pessoas, né, que estão carregando a veste que não é da pureza, é onde o rei, Deus, vai olhar. E agora o padre vai traduzir essa palavra para os nossos tempos. Você está achando que você vai ser salvo só porque você está aqui dentro? Você não será salvo. Muitos são chamados, todos nós fomos.
mas poucos daqui serão escolhidos. E aí a pergunta que se faz: quem será esses poucos? E aí as outras leituras vão tentando iluminar-nos para podermos entender quem são essas outras pessoas. Quem são essas outras pessoas que estão aqui e que não serão escolhidas? Vamos lá. Segunda leitura de hoje, São Paulo escreve aos Filipenses e ele diz dessa forma: com vocês eu aprendi a viver na pobreza e na riqueza. Com vocês eu aprendi a viver na fome e na fartura de bens. Eu aprendi a viver em qualquer situação. Então, para nós vivermos essa pureza de coração, é aceitar tudo aquilo que a vida nos oferece, todas as situações adversas da vida, e sempre passar por essas situações imaginando como Cristo passaria por isso. Se de repente você foi rico, a pandemia chegou, e aí então um punhado de comércio, de empresas faliram, e da riqueza vem a pobreza. E quantas pessoas que diante dessa pobreza estão vivendo vontade de se suicidar, vontade de dar cabo da sua vida, vontade de abandonar a família e ir embora, porque via a dignidade no dinheiro, e agora sem dinheiro não tem mais dignidade. Como eu passo por essa situação? Jesus está conosco. Não é o dinheiro que me faz ser pessoa, filho de Deus, mas é a minha vontade de servir ao Senhor. É entender isso. E às vezes a gente se deixa inebriar com as coisas do mundo, e o mundo vem nos arrastando, e quando a gente muda de situação na vida, dos altos e baixos da vida, a gente não consegue mais sair daquela situação, porque não estamos mais segurando na mão de Deus. E podemos pensar o contrário, como São Paulo explica: riqueza e pobreza. Pessoas que eram pobres e que se tornaram ricas, que de repente no meio dessa pandemia, um mundaréu de pessoas começou a andar de bicicleta. Meu Deus, aumentou, hein? Todo mundo pedalando. As empresas de bicicleta subiram. Nunca se vendeu bicicleta como se vendeu nos tempos de hoje. Então, para algumas pessoas a pandemia fez muito bem. E essa pessoa que talvez fosse pobre agora é rica. E como que ela vai viver diante da situação de mudança de vida, agora para melhor, financeiramente falando? Se tornou egoísta, se tornou ambiciosa, se tornou gananciosa. Não consigo mais viver perto de qualquer pessoa. Agora como caviar, como outras coisas, e de repente vai numa casa de amigos pobres e fica reparando tudo, o nariz empinado, só porque ficou rico. Então, gente, é passar por todas as situações da vida e entender o que Jesus viveria naquelas situações. É isso então, as provas que a vida vai nos proporcionar, aonde a gente sempre tem que lembrar: eu vou passar por essa situação segurando na mão de Deus, de Jesus eu não renuncio, de Jesus eu não abandono a minha fé. Então São Paulo dá uma dica muito importante para nós hoje, para a gente sempre estar na missa com o traje de festa que o rei pediu. Com um traje de festa que o rei pediu, é fazer a vontade de Deus sempre, em determinados momentos. E aí você pode pensar em outros momentos, que talvez você tenha vivido, que situações que você parece que está preso a ela, como por exemplo, traições. Uma pessoa que você amou demais traiu você, e hoje você ainda carrega tudo isso dentro de você, você não se libertou disso. Você não está conseguindo colocar roupa para essa festa que é a Santa Missa, porque no seu coração existe muita mágoa e ressentimento, falta de perdão. Padre, que outra situação? E aí você vai pensando, perder alguém que você ama, de repente a vida foi e ceifou alguém, levou embora, e aí, vou passar revoltado a minha vida com Deus, revoltado a minha vida por ter perdido alguém que eu ame? Mais uma situação inusitada, e a vida, a gente vai colocando situações inusitadas na nossa vida, aonde a gente não sabe direito como fazer, mas segurando e confiando em Deus, a gente passa por todas elas. São Paulo está dizendo isso: eu aprendi a viver o mistério da vida, eu aprendi a viver o segredo da vida, agora eu sei passar por todas as situações da vida, segurando na mão de Deus, trajando a roupa de pureza que Deus quer que eu use. E aí, talvez você pense: Padre, é tudo tão difícil que o senhor falou. De fato, é bastante difícil, bastante complicado, sim, concordo com você. E aí a primeira leitura vem nos mostrando a fé,
Que é a partir da fé que você vai viver tudo isso. A partir da fé. Se você é uma pessoa que está distante de Deus, que você não tem a palavra de Deus como o seu cotidiano, lendo a palavra de Deus, você não tem rezado, ai meu Deus. Cuidado quando a vida vir com as suas situações. Cuidado com as surpresas da vida. Cuidado. Porque se você não estiver preparado em Deus, você vai cair na tentação e você não vai conseguir sobreviver a ela. Viver a situação que a vida te proporcionou. Não vai. Não vai. E então, a primeira leitura vem para nos iluminar, que com fé a gente passa tudo. O padre já falou aqui algumas vezes, mas para quem está chegando, não sabe ainda, o livro de Isaías, ele não é dividido em 3 partes, ele é um livro só. Mas o livro de Isaías é dividido, entre aspas, em 3 partes, porque foi escrito antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então, existem 3 momentos em que o profeta escreve as suas profecias. Do capítulo 25 que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, Isaías está escrevendo dentro do exílio, está escravo, junto com o povo de Israel, que participou de uma guerra, perderam a guerra por causa do pecado do povo, e agora eles foram exilados, escravizados, por outro império, por outro reinado. E agora eles têm que adorar um outro Deus que não é deles. Agora eles têm que trabalhar à força sem ter dignidade de recompensa, de ter o dinheiro no salário. Então agora eles estão sofrendo amargamente, porque perderam filhos, perderam pais, perderam sua família, perderam suas casas e agora vivem num mundo onde não é deles. E aí o profeta vai escrever isso. Eles estão no monte trabalhando como escravos. E ele vai profetizar dizendo, um dia, neste monte, nós vamos viver um banquete, onde Deus vai preparar esse banquete para nós. Deus vai preparar então um banquete onde tem vinho farto, vinho da melhor qualidade. Não vai faltar comida neste lugar, não vai faltar comida. E ele conclui dizendo dessa forma, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Gente, o profeta não está escrevendo onde está tudo bom. Ele está vivendo um momento difícil da vida, um momento de escravidão. E ele escreve com essa esperança, ele profetiza dizendo, tudo isso vai mudar, e de fato mudou. Porque no final do livro de Isaías, tudo mudou, o povo é resgatado, eles são libertos da escravidão de novo. Então agora o profeta diz isso, esse momento triste da nossa vida, a gente passa confiando no Senhor. Essa situação da nossa vida que a gente está vivendo de pandemia, de medo, de sufocamento, a gente passa por ela segurando na mão de Deus. É segurando sempre em Deus que a gente vai atravessando qualquer situação da vida e a gente se junta a São Paulo, que diz isso, eu aprendi a viver. E qual é o modo de aprender a viver? Segurar na mão de Deus sempre, sempre. Nunca pense, nunca desista de Deus. Nunca deixe Deus de lado na sua vida, Ele precisa se tornar o primeiro. E quando Ele se torna o primeiro, a sua boca fala do que o coração está cheio. E por isso então nós evangelizamos, e por isso nós então somos missionários. A gente só fala de Deus quando o nosso coração está cheio de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer isso também. A boca fala do que o coração está cheio. Se você tem fofocado, porque o seu coração está cheio de fofocas. Se você tem falado mal dos outros, é porque o seu coração está cheio de maldades. Se você tem falado disso ou daquilo que não seja de Deus, ou do amor, ou da paz, ou da alegria, é porque o seu coração está tomado de coisas ruins. Então a veste, que aquela pessoa estava usando na festa do rei, era a veste da maldade, era a veste da fofoca, era a veste de tantas coisas ruins que a gente faz na vida. E com essa veste, gente, a gente não entra no reino dos céus. Não entra. Então hoje o apelo de Deus é para nós nos tornarmos mais santos, pessoas mais aptas a passar por situações segurando na mão dele, vivendo a fé intensamente, falando do que o coração está cheio, e o meu coração está cheio de Deus, de amor e de paz e disso, então eu falo disso. E quando você vive isso, você vai entender. Quando você chegar em Deus e você olhar para toda essa assembleia, tomara Deus que você chegue dessa forma. Você vai chegar em Deus e você vai olhar para toda essa assembleia.
E quando o padre fez essa palestra, essa pregação para você, e você vai se lembrar, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu estou dizendo que você vai olhar para essa assembleia e perceber que você está diante de Deus. Você foi escolhida. Você foi escolhido para entrar no céu. Mas quando você olhar para trás, você vai perceber que muitos não chegaram lá. A chance é nos dada hoje. Deus hoje nos chama novamente. E nós só precisamos viver a vida confiando na vontade dEle. Amém?